Olá, bem-vindos a mais uma sessão do PHCTV. Desta vez, iremos mostrar qual a configuração necessária a executar num IDU, por forma que ao faturar artigos de cor e tamanho, ao efetuarmos a respectiva impressão, a informação apareça devidamente organizada em cada linha. Desta forma, com base no IDU Standard de faturação, vamos mostrar quais os campos relativos à cor e tamanho que se devem escolher, em que separadores devem ser introduzidos no IDU e que opções devemos ativar na configuração do desenho da impressão. No final, vamos imprimir uma fatura com artigos de grelhas de cor e tamanho. Vamos então, de seguida, assistir a uma demonstração. Para que a aplicação funcione com o módulo de grelhas, é necessário previamente incluir o programa Grelhas nos grupos de utilizadores e depois ativarmos o respectivo parâmetro de estoques que diz utiliza grelhas de cor e tamanho. Na ficha do artigo, na página Integração, já foi ativada a respectiva opção que diz Artigo com grelhas e, por conseguinte, na página Grelha já estão definidas as respectivas cores, os respectivos tamanhos e suas posições. Conforme temos a oportunidade de verificar, já lancei uma fatura com várias quantidades para diferentes cores e diferentes tamanhos. Resta-nos agora configurar o layout de impressão e, para isso, vamos fazer right-click no botão Imprimir para aceder à configuração do desenho do IDU. Neste caso, vamos optar por utilizar um IDU Standard já criado e proceder às configurações necessárias. A primeira coisa a efetuar é na página Opções Avançadas ativar a opção Totaliza por referência e de seguida na página Opções das linhas indicar para totalizar as grelhas só pela cor. Depois destas configurações iniciais, vamos então aceder ao desenho do IDU. Neste momento o software está a ler todos os objetos do IDU para que de seguida seja possível redesenharmos o layout. A primeira característica deste tipo de impressão é colocarmos no separador linhas os respectivos campos de cor e tamanho. Para isso, vamos inicialmente colocar aqui uns campos de texto para que a informação seja mais perceptível ao utilizador. Então vamos clicar no botão de texto e posicionar aqui no separador das linhas e vamos colocar, por exemplo, aqui na propriedade texto, vamos colocar, por exemplo, cor. E vamos colocar outro texto chamado, por exemplo, tamanho. Vamos só aqui posicionar uma questão visual e gravar. Agora vamos introduzir o campo cor e para isso, através do botão de campos disponíveis, vamos selecionar a página que diz Outras tabelas e na combo box Tabela escolher a opção que diz Linhas, Informação por cor e tamanho. Vamos escolher o campo relativamente à cor, arrastar para o separador Linhas e vamos efetuar aqui uns pequenos ajustes, nomeadamente no comprimento, para ficar mais perceptível no respectivo IDU. Ainda com o ecrã de campos disponíveis em aberto, vamos escolher a página Linhas e escolher o campo Quantidade do tamanho da posição 1. Vamos selecionar o respectivo campo e arrastar para dentro do nosso separador Linhas. Como a nossa referência tem vários tamanhos, vamos também incluir mais algumas posições e colocar todos estes campos no respectivo IDU. Então vamos escolher a quantidade do tamanho da posição 2 e a 3 também. Vamos puxá-las para aqui. Vamos
ajustá-las no desenho e vamos também assignar o mesmo comprimento a estes três campos. Vamos definir, por exemplo, um comprimento de 31 e vamos agora posicioná-los nos locais respectivos. Uma questão de ajustar o nosso IDU para ficarem os campos simetricamente posicionados. O próximo passo será incluir os vários tamanhos. Para isso, vamos criar um campo livre com base na referência da linha. Ou seja, vamos ao botão de construção de expressão e vamos posicioná-lo no local respectivo. E então, para criarmos o nosso campo livre, vamos basear-nos então na referência da linha. Ou seja, no separador linhas, vamos escolher o campo relativamente à referência do artigo. Depois de escolhido então o campo, vamos fazer inserir. Ele já foi colocado no respectivo IDU e agora, ao fazermos right click, editar expressão, temos a possibilidade de criar um respectivo programa em XBase para que retorne o tamanho da posição 1 da referência respectiva da linha em questão. Então, vamos criar um programa em XBase do tipo expressão igual a caractere, em que o que faz é, no fundo, um select à tabela de cores e tamanhos e vai retornar, então, o tamanho relativamente à posição 1 da referência que está, neste momento, posicionada na linha do documento. Para isso, então, vamos ter que, no separador XBase, clicar onde diz TSQL para retornar o valor do campo da referência da linha para uma variável local chamada miduvval_tsql. E então vamos substituir esta variável na parte aqui do nosso select. E por fim vamos fazer inserir o respectivo campo no IDU. Por uma questão visual, poderíamos alterar o título do campo, poderíamos pôr tamanho 1, fazer a inserção e redimensionar para ficar com a mesma ordenação visual no IDU. De seguida, em vez de criarmos um novo campo livre para a posição 2, para simplificarmos, poderemos então selecionar o nosso campo livre e fazer uma cópia do mesmo através de Ctrl+C e o respectivo Ctrl+V. Ou seja, duplicamos o campo, vamos posicioná-lo por cima aqui da posição 2 e agora, ao fazer right click e editar expressão, vamos simplesmente no programa XBase indicarmos para ele buscar a posição 2. Então, de uma forma simples, fazemos right click e fazemos procurar substituir texto e neste caso tudo o que tenha a letra ou o caractere 1 vamos substituir por 2. Vamos fazer substituir em todas e já está. Portanto, como podem ver, o select foi alterado, vai buscar a posição 2, guarda num cursor com um nome diferente. Temos é que mudar então aqui a contagem dos registros do cursor, que continua a ser o respectivo número 1. Fazemos OK e fazemos inserir. Antes disso, vamos só mudar aqui o título e fica com o tamanho 2. Pronto, e agora poderíamos fazer o mesmo processo para as respectivas posições seguintes. A outra importante característica neste tipo de IDU é agrupar a informação. Para isso, no menu Opções, Grupos, vamos introduzir um novo registro e escolher o campo relativamente à cor. Vamos fazer Inserir, ativar a opção que diz este grupo conta para a ordenação da impressão e, ao fazermos OK, poderemos verificar que a aplicação acrescentou
novas áreas de separação no IDU, ou seja, novos separadores horizontais. A seguir, vamos abrir o cabeçalho do grupo 1 cor e incluir o campo da referência do artigo. Vamos selecionar o respectivo campo e arrastar para esta zona do IDU, bem como o campo da designação do artigo. Vamos selecionar e arrastar. Por fim, vamos abrir o rodapé de grupo 1 cor e incluir os campos da quantidade. Vamos selecionar e puxar para esta zona do IDU. O campo do preço unitário. Selecionar o campo e também arrastá-lo para esta zona. E o campo do total. Vamos selecionar e arrastar também para o rodapé de grupo 1. Vamos só ajustar o comprimento de cada campo e posicioná-los na mesma ordem ou na mesma posição das colunas que se encontram no cabeçalho das linhas. Vamos diminuir aqui o comprimento também do preço unitário e vamos posicioná-lo mais ou menos nesta área do IDU e fazer o mesmo para o campo do total. Vamos selecionar o campo e colocá-lo então aqui também simetricamente com a coluna do total. Depois de ajustarmos todos os nossos campos do nosso IDU, o mesmo iria ficar com um aspecto mais ou menos parecido ou semelhante a este. Portanto, poderíamos visualizar todos os tamanhos, todas as quantidades das posições respectivas e a respectiva cor e os respectivos separadores. Por fim, o que falta é realmente testar a impressão do nosso documento de faturação. Portanto, vamos escolher o botão de imprimir, selecionar o nosso IDU e fazer a respectiva previsão. Vamos verificar então que vai aparecer as várias linhas com a nossa referência da camisa, em que poderemos verificar que, neste caso, para a cor amarelo, temos a quantidade 7, em que 3 são do tamanho S e 4 do tamanho L. Para a cor azul, temos 5 quantidades, em que 4 são do tamanho XS e uma do tamanho M, e assim sucessivamente. Podemos então concluir que é possível desenhar uma impressão de cores e tamanhos de uma forma bastante fácil. A impressão apresenta-se mais detalhada e organizada, pois desta forma temos a possibilidade de imprimir os documentos com as diversas quantidades de cada tamanho, respeitantes à mesma cor numa só linha, o que representa uma mais-valia em termos visuais para o cliente. E não se esqueça, para se manter atualizado todas as semanas sobre funcionalidades, novidades e curiosidades acerca do software PHC, subscreva a nossa newsletter PHC aí direto. É bastante fácil. Basta aceder ao nosso site em www.phc.pt, escolher a opção de subscrição daí direto, preencher os seus dados e gravar. Passará a receber todas as quartas-feiras por e-mail a informação que preparamos especialmente para si. Obrigado e até breve!